Senhor Leo Lopes, olha só, hoje eu vou pular toda a parte da leitura de e-mails, eu não vou ler os e-mails, por quê? Sim, por quê? Nosso último Nerdcast foi da série Como Funciona o Brasil, sobre a urna eletrônica com a galera do TSE. Exato. Só que esse é um assunto controverso, entendeu? Sim. E aí, muita gente apontou o professor Diego Aranha, que é, né, professor da Unicamp, pesquisador e tal, ele sempre foi um cara que criticou a segurança da informação da urna eletrônica. Sim, que foi citado, inclusive, no programa, né? E aí a galera sentiu falta da participação dele e tal, não sei o quê. O que a gente fez? Convidamos o professor Diego Aranha para vir aqui, em vez de ler e-mails, nós vamos ouvir diretamente deles, seu Léo Lopes. Excelente, afinal de contas, pra que ficar especulando se a gente pode falar com quem sabe? Exatamente. Eu estou aqui com o professor Diego Aranha. Tudo bem, professor? Tudo bem. E só para contar a história para vocês, essa série de Nerdcast se chama Como Funciona o Brasil. Foi uma ideia nossa de entrevistar pessoas das instituições públicas do Brasil para entender melhor como funciona as engrenagens da máquina pública do Brasil. O nosso primeiro episódio foi sobre o Tribunal de Contas da União, que a gente teve a participação de um auditor do TCU, e ele contou como é que é o dia a dia, como é que é a busca deles pela corrupção, etc. e tal, e foi muito maneiro, a galera gostou pra caramba, pediu mais episódios, demorou muito, porque eu demorei pra achar. Eu gostaria muito de fazer um episódio, por exemplo, de como funciona a Câmara de Deputados. Aí eu pensei, qual a melhor pessoa pra falar como funciona a Câmara de Deputados? Um deputado. Mas se eu trouxer um deputado pra falar, cara, vai ser um problema, porque o deputado pertence a um partido, e ele tem gente que ama, tem gente que odeia. É uma série complexa. E isso demonstrou-se mais complexo ainda na hora de falar com o TSE sobre a urna eletrônica. Porque a intenção era manter o formato de uma entrevista com um servidor público, perguntando como funciona aí, e aí por isso que a gente não trouxe o professor Diego Aranha, porque a gente não queria fazer um debate, a gente queria perguntar. Essa era a minha ideia do formato. Ele estava disponível, inclusive eu liguei, né, professor? Liguei pra você antes de gravar. Sim, verdade. Pra gente conversar sobre alguns pontos importantes de discussão. Porque eu falei, olha, eu não quero fazer um episódio chapa branca, eu quero poder fazer perguntas que são incisivas sobre os problemas de segurança que são apontados nos testes, etc e tal. Ele me deu umas dicas, mas enfim, o que aconteceu foi que você falou, eles estão muito bem treinados e eles sabem, né, responder essas coisas, mas a culpa, tipo assim, se não teve o Diego Aranha, não foi culpa dele, fui eu tentando fazer um formato de entrevista com o servidor público. É claro que a urna eletrônica, ela tem um viés muito mais complexo e polêmico justamente por causa do próprio trabalho do professor em denunciar falhas de segurança, etc e tal. Então, eu achei que a coisa mais importante, assim, gente, não foi pago, não é publicidade do governo TSE, pode ir lá nas contas públicas, não tem nada. A gente já fez publicidade pro Ministério da Saúde, campanha de vacinação, já fez publicidade do Petrobras, toda a publicidade é sempre dita, sempre anunciada como publicidade do Jovem Nerd. Não faz sentido a gente com 16 anos de internet cair numa roubada de fazer publicidade velada pra governo, pelo amor de Deus. Então, o professor Diego Aranha tá aqui pra gente, em vez de eu ler os e-mails, a gente ouvir de você diretamente quais são os pontos mais críticos desse último Nerdcast e, né, o que eles falaram, o que é verdade, o que é inverdade, porque até mencionei a seu teste e você mencionou que, né, eles não falaram 100% do que aconteceu de verdade. Conta pra gente, qual é o outro lado dessa história? Bem, eu agradeço a oportunidade de poder participar e fazer alguns esclarecimentos. Eu assisti o programa inteiro mais de uma vez, a equipe inteira. A gente reuniu uma série de argumentos discutindo cada um dos pontos levantados pelo TSE ao longo da entrevista. Todo esse material a gente confeccionou numa espécie de uma carta aberta que vai ser colocada à disponibilidade de todos. A ideia aqui é só tocar, né, ou discutir em maior nível de detalhe alguns desses pontos. Exato. A carta aberta é uma referência mais interessante, porque tem links, né, tem link para o nosso relatório técnico, que tem um monte de detalhes técnicos, já que o público do Jovem Nerd deve se interessar por esses minúcias também, que eu acho que dizem muito. Exatamente. Tem um link no post deste Nerdcast e do Nerdcast anterior mesmo, no próprio Nerdcast sobre a urna eletrônica, para esse texto, porque lá, como você falou, tem links, tem referências, né, tem bastante informação detalhada, então quem quiser ler, tá lá, tem um link no post aí pra você ir lá. Mas aí vamos discutir por alto, né, o que rolou no episódio, o que eles falaram e qual é a sua opinião sobre. Bem, alguns dos argumentos levantados pelo TSE não são novos. A gente já conhece de vários debates, participações, de acompanhar a página do TSE no Facebook, então algumas coisas
coisas são recorrentes. Assim. Outros pontos já me pegaram de surpresa. Assim. Um dos pontos recorrentes que eles falam na entrevista são as críticas ao voto impresso, ou até qualquer registro físico do voto que sirva para o eleitor verificar que o equipamento se comporta de maneira honesta durante a eleição. Então o TSE argumenta muito que isso é um retorno ao voto em papel, é reintroduzir as possibilidades de manipulação que existiam nas nossas eleições com cédulas eleitorais nos anos 80 e 90, mas isso é trivialmente falsificado pelo próprio protótipo que o TSE construiu para implantar a lei, quando ela ainda estava com a possibilidade de ser implantada nas eleições desse ano em 5% das urnas. O próprio protótipo do TSE incluía um registro físico do voto autenticado pela urna. Então você vota na urna, a urna imprime um papel com as suas escolhas, a urna oferece uma tela que eles chamaram de tela resumo com todos os seus candidatos, para você bater o que está na tela da urna com o que está no voto impresso logo ao lado. Esse exame é feito dentro daquela cabine indevassável, ou seja, do ponto de vista do sigilo do voto, o que está sendo exibido ali é o que está na tela da urna, dentro da proteção fornecida pela cabine, e esse voto impresso ainda é autenticado. Tem uma assinatura digital que a urna eletrônica faz sobre esse registro em papel para exatamente impedir que alguém simplesmente coloque um papel convincente lá em meio aos outros, mas que não veio de uma urna eletrônica legítima. Então, a mesma técnica de assinatura digital que o TSE argumentou que servia para autenticar o RDV e o SOF e os outros arquivos é usada para autenticar esse registro físico em papel, segundo a ideia deles. Assim. Então, um comprovante de que o sistema está se comportando de maneira correta ao registrar votos individuais autenticado pela urna é muito diferente de uma cédula eleitoral, que é o único registro do voto feito por um eleitor como nos anos 80 e 90. Totalmente. Mas aí deixa eu te perguntar, eles fizeram um argumento que eu não soube responder na hora, que era assim, sobre o eleitor ver impresso o seu voto na telinha, né, e aí depois que ele der confirmar, esse papel ser cortado e entrar dentro de uma urna para você ter uma duplicidade, né, do software com os votos impressos. Aí o argumento deles foi assim, porque se alguém abre essa urna e some com um voto, você cria uma discrepância que poderia colocar toda a urna daquela sessão em xeque, ou seja, anular tudo porque tem uma discrepância do papel com o software. E eu não soube responder isso. Você lembra disso? Lembro, sim. E é um ponto recorrente deles também. A forma que já não é nem, eu ia falar que a academia encontrou para tratar esse problema, mas não é nem uma solução acadêmica, ela já está em piloto em alguns estados dos Estados Unidos, é o que a gente chama de auditoria de risco limitado. Você conta uma amostra desses votos em papel, desses registros físicos, até que a distribuição, a vantagem lá do candidato que está ganhando, se aproxime o suficiente da contagem eletrônica. Isso acontecendo com uma margem de erro boa aí, você não precisa contar tudo. Então o nome é auditoria de risco limitado exatamente porque você não coloca aquela sessão eleitoral inteira em risco por uma subtração, uma distorção muito pequena nos votos. Isso está sendo usado no Colorado e em outros estados americanos. Tipo assim, se um voto impresso ali sumiu, você tem uma margem isso para você confiar no software primeiro e mesmo que esteja sumido um voto daquela sessão, eles consideram como uma margem de erro, é isso? Na verdade, você conta uma amostra muito menor do que todos os votos daquela sessão. O vencedor, a vantagem do vencedor, por exemplo, se aproximar o suficiente da vantagem eletrônica do vencedor. Então, aí você diz que basicamente que os resultados são estatisticamente iguais. É claro que se a vantagem do vencedor for muito maior, você precisa contar menos votos, para uma mesma margem de erro. A diferença lá na contagem eletrônica for de um voto, aí a coisa começa a complicar, você vai ter que contar um número maior de votos. Então esse negócio de que um voto subtraído pode anular a sessão inteira não é uma realidade em lugares que já fazem uso desse sistema, é isso? Exatamente. Em alguns lugares sim, na Índia, por exemplo, até onde eu sei, até onde eu tenho informação, não há uma auditoria por amostragem sendo utilizada e ainda assim as eleições lá têm transcorrido de forma, até onde pode se pesquisar, de forma normal, mas há um recurso técnico, um procedimento para evitar que isso aconteça em eleições oficiais. Um ponto importante também para se lembrar é que subtrair um voto, alguns poucos votos, deixa testemunhas, né? A ideia do voto impresso é exatamente que distorções que ele é verificado pelos eleitores sejam visíveis. Se o software de votação, que tem lá suas dezenas de milhões de linhas de código, deixar de contar o voto de alguém, a gente não tem nenhum registro auditável desse comportamento. Mas uma pergunta, eles falaram que no dia de votação, quando termina a votação, eles imprimem um resumo em cada sessão, esse resumo passa a ser público, e aí depois que você for fazer a contagem centralizada, você pode bater essa contagem com o registro público que foi impresso imediatamente ao término da votação. Ele descreveu isso como um dispositivo extra de segurança para não haver discrepâncias entre o fim da votação e a contagem. Isso faz sentido? Isso é uma segurança de fato ou o problema é maior? O problema é mais buraco mais embaixo? Isso faz
faz sentido para a transmissão dos resultados. Então, assim que a urna eletrônica termina a sessão de votação, ela imprime o boletim de urna, tem os parciais para aquela urna. Nesse momento, o resultado pode ser encarado como público. O TSE também, 3 dias depois da eleição, publica por sessão eleitoral o resultado que eles receberam. Se você tem ainda o boletim físico em papel daquela sessão eleitoral, você consegue bater os resultados com o boletim digital que é publicado pelo TSE e aí validar que o transporte daquele resultado não recebeu manipulação. Foi exatamente assim que o Você Fiscal, um projeto que eu conduzi em 2014 e 2016, e não vai acontecer nas eleições desse ano, por uma série de motivos, nenhum deles conspiratórios, mas eu acho importante já colocar, porque tem um monte de gente circulando vídeo e criando um monte de notícia de maluca isso. Mas a ideia é exatamente essa, permitir às pessoas ir na sessão eleitoral para fotografar ou capturar o código QR do boletim de urna para depois mandar pra gente, a gente verificar com o que o TSE recebeu. Observe que para transmissão dos resultados, o TSE se apoia na ideia de se conferir um registro em papel público com um registro eletrônico disponibilizado posteriormente. A ideia do voto impresso é exatamente a mesma, com a diferença de que, bem, o voto não é público no ato de ação, porque ele é secreto, e ele depende do comportamento do eleitor. O eleitor tem que participar verificando o seu voto individual. Mas o princípio é mesmo, assim, tem um registro que é legível e verificável por um eleitor leigo, que não é especialista em computação, que possa ser computado com a contagem eletrônica, sem entrar no problema lá de auditar dezenas de milhões de linhas de código. Sobre os testes públicos dos quais você participou e que, né, você disse que eles não foi bem assim do jeito que eles explicaram. Conta como é que foi. Essa foi a parte, eu acho, que me capturou mais a atenção, porque em certo momento foi dito que os hackers têm acesso ao código, ao equipamento, e as condições de trabalho são sensacionais, basicamente férias em Ibiza, e eles conseguem quebrar, assim, eu achei isso uma completa loucura, assim. Primeiro porque os testes são bastante restritos, assim, você perde um tempão preenchendo formulário, a gente perdeu 2 dias quase de testes, o de preparação e o seguinte, montando o ambiente de trabalho, porque você tem que usar as máquinas do TSE, você tem que pedir autorização para todo o software que você planeja utilizar, entrar e instalar nas máquinas, tinha o Ubuntu, a gente teve que formatar tudo para instalar uma distribuição de forense com ferramentas de segurança, aí você descobre que tá faltando um pote, traz no seguinte, você perde um tempão lidando com as máquinas. De formulário a gente preencheu múltiplas instâncias de 8 tipos diferentes de formulários ao longo dos testes. Tinha um formulário que você precisava preencher para poder preencher um formulário, tal nível de burocratização. 3 dias para ler 24 milhões de linhas de código e eles ainda exigem, como objetivo último lá, que você fraude uma eleição inteira, sei lá, sem tocar em nada, assim. Parece que esse é o objetivo que eles consideram razoável para você mostrar que o sistema é inseguro. Então, mesmo sob essas restrições, ao longo das 4 edições dos testes, os pesquisadores sempre encontraram vulnerabilidades que impactaram algumas das propriedades de segurança do equipamento. Em 2009 e 2012 foi o sigilo do voto. Eu coordenei a equipe em 2012 que recuperou os votos em ordem de uma urna eletrônica depois das eleições, o que permitiria quebrar o sigilo de todos os eleitores de uma sessão eleitoral ou de um eleitor impopular que votou num instante de tempo, porque a urna também armazena a hora que os eleitores votaram em sequência, né? Então, se você sabe a posição de um eleitor na fila e tem os votos em ordem, você sabe esse eleitor que talvez seja, sei lá, um ministro do STF votou com certeza matemática. Sei. 2014 não teve teste. 2016 foi mostrado pela primeira vez como violar a integridade de resultados. Então, o pesquisador mostrou que, utilizando um sistema chamado sistema de apuração, onde o mesário digita resultados parciais em caso de contingência da urna dar problema, ele mostrou que era possível fabricar resultados novos e calcular lá o código de verificação e o sistema aceitar. O que provavelmente nunca aconteceu em larga escala em eleições brasileiras, porque esse sistema é usado muito raramente. Você diz, peraí, eu sou leigo, você diz que isso poderia acontecer pelas mãos de um mesário, é isso? Sim, pelas mãos de um mesário que de repente simula um defeito no equipamento, aciona esse sistema de apuração manual com a ajuda de talvez outra pessoa que necessite fornecer essa autorização e aí fabrica o resultado para uma sessão eleitoral. Então, eu lembro que depois dos testes de 2016, que foram os mais restritos do ponto de vista de transparência, tinha um termo de sigilo para toda a vida lá, que todo mundo tinha que assinar. Então, eu participei só como um observador externo. Por eles terem falado que poucas dezenas de sessões eleitorais das 500 mil no país inteiro usaram esse sistema de apuração em eleições anteriores. Então, ninguém fez uso desse expediente
pelo menos em larga escala. No ano passado a gente alcançou o objetivo inédito e talvez mais grave, que a gente conseguiu adulterar o software de votação. A gente botou o nosso programa para rodar na urna, e aí o nosso programa aprontava todo tipo de coisa, né? Lia comando de teclado, a gente conseguiu falar para a urna, instruir os eleitores a votar no candidato 99, porque a gente tinha controle do software. Então a gente foi mostrando que o controle do software permitia a um fraudador fazer, injetando pequenos programas fazendo essas tarefas diferentes. Quebrar o sigilo do voto de um eleitor que seja muito importante, por exemplo, um ministro do STF. Então dizer que os pesquisadores não conseguem quebrar a segurança do equipamento nos testes é uma completa loucura. Não só conseguem, como já foi feito em 4 ocasiões distintas com os resultados impactantes justamente no estado. Essa invasão que vocês fizeram em controle da própria urna era algo que o maior risco dessa falha que você quis demonstrar era que alguém internamente, né, alguém internamente corrupto, comprado, poderia, né, alguém que faz parte do time de desenvolvedores poderia manipular o sistema inteiro, ou seria alguém só no local, em loco, em cada sessão eleitoral fazendo isso? Qual é a gravidade da quebra de segurança? Ótima pergunta. Como a gente utiliza um sistema puramente eletrônico de votação sem registro físico, um desenvolvedor do sistema sempre pode programá-lo diretamente para que ele não se comporte de maneira honesta. E não precisa ser um negócio que, sei lá, a urna vai pintar a tela de rosa e seu voto foi pro candidato. Obviamente não, isso pode ser extremamente sutil. Sim. Uma fraude muito sutil para um atacante interno seria quebrar o sigilo do voto de todo mundo, por exemplo, não embaralhando direito os votos lá no arquivo chamado RDV que o TSE tanto fez propaganda. Isso ia passar desapercebido por muita gente, assim como a gente encontrou uma vulnerabilidade trivial em 2012 que permitia fazer exatamente isso, e de repente um atacante consegue montar uma fraude contra o sigilo do voto, não é detectada porque as cerimônias, né, de verificação que o TSE utiliza passam muito longe de verificar se, por exemplo, o arquivo lá tá embaralhado corretamente ou não, até porque é difícil determinar isso com o arquivo que já está produzido. A forma como nós determinamos ou encontramos para atacar o sistema passado é a etapa de instalação de software. Então existe um cartão de memória chamado flash de carga, cada um desses cartões é carregado com um software que é transmitido do TSE para os TRS, e cada cartão instala 50 urnas, segundo a informação do próprio TSE. A gente descobriu que toda a informação necessária para se alterar o conteúdo do cartão estava armazenada no próprio cartão e trechos visíveis no código-fonte. Então, algo que é inspecionado pelos partidos políticos, como o próprio TSE divulgou, e que também tem acesso, claro, privilegiado dos desenvolvedores, eles que escrevem o código-fonte. Então, de posse de uma chave criptográfica que estava injetada diretamente no código-fonte, violando aí 30 anos de boas práticas na área de segurança, e um outro pedacinho que estava armazenado no cartão, a gente conseguiu abrir o conteúdo desse cartão de memória e encontrar 2 bibliotecas cuja integridade, 2 pedaços do software, cuja integridade não era verificada. Então, se é código executável e ninguém verifica se mudou ou não, você coloca o código seu para rodar. Então, a ideia seria um atacante que não é interno, é um atacante que é talvez semi-externo aí, porque ele talvez seja um terceirizado que é contratado para instalar software nas urnas. Esse atacante, né, ele pega o cartão de instalação de software nas urnas, de repente desvia esse cartão por instante para alterar um dos arquivos que está lá dentro, dado que toda a informação necessária para adulterar o cartão está no próprio cartão, e aí ele instala 50 urnas diferentes com software adulterado para não mais se comportar de maneira honesta. Como ele injeta o código que ele quer rodar, bem, aí você pode usar a criatividade, né? Ele pode tentar quebrar o sigilo do voto desses eleitores, ele pode tentar desviar votos entre candidatos diferentes, ele pode imprimir coisas na tela em algumas situações para induzir os eleitores a votarem num candidato ou outro. Imagine que fraude você montaria se você pudesse programar a urna. Essa é a criatividade, é o poder da capacidade que a gente encontrou. Na última hora, a gente conseguiu descobrir, inclusive, o ponto no programa que a equipe poderia adulterar para interferir com o armazenamento dos votos. Então a gente conseguiu achar a função que armazenava o voto de um eleitor em memória. Conseguimos também que esse voto fosse armazenado. Ao carregar uma urna com a versão adulterada do software e começar uma eleição simulada, quando o eleitor tentou votar, nosso eleitor simulado lá, a urna reclamou que a cédula estava vazia. Claro, porque a gente instruiu a função que armazenava votos na memória do computador a não fazer nada. Então a cédula ficou vazia, na hora de escrever no RDV e de contar, não tinha voto para contar. Então a gente sabia exatamente onde injetar código para interferir com o armazenamento de votos. O último ataque que a gente não conseguiu terminar foi exatamente, se você sabe qual é a função que armazena um voto digitado por um eleitor, você sabe também como
como adulterar esse voto antes dele ser armazenado. Então a gente chegou a terminar um programinha de ataque no nosso computador que fazia exatamente isso. Quando a gente foi começar a carga da urna eletrônica com essa versão nova do programa para executar a eleição simulada inteira, porque toda essa carga, a instalação de software demora aí uns 30, 40 minutos, assim. Porque demora uma hora, porque a gente ficou muito rápido, muita prática em fazer isso várias vezes, a gente conseguiu cortar o tempo. Mas tem que rodar todos os autotestes, tem um monte de coisa para fazer, ligar e desligar para testar se a bateria funciona. Então quando a gente ia começar essa carga para mostrar como o controle do software permite ao fraudador desviar votos entre candidatos, o que é óbvio, mas você tem que mostrar, porque senão todo mundo fica discutindo o que você fez lá nos testes. Aí eles chegaram, disseram 18 horas, tem que encerrar pontualmente aí a participação nos testes, aqui é Masterchef, mão pra cima, assim. Ignorando que na manhã do quarto dia, né, a gente perdeu a manhã inteira fazendo uma demonstração que eles solicitaram de todos os ataques que a gente tinha feito até ali. Então, assim, nem a gerência do seu próprio tempo você tem completa autonomia, porque às vezes o TSE pede um negócio, ou tem visita de observadores internacionais, eles ficam perguntando coisas. Então, você perde muito tempo com burocracia, com o formato dos testes, e na hora que você precisa de uma hora, de meia hora talvez, para terminar um ataque, aí você não tem essa oportunidade. A gente solicitou terminar esse ataque contra a versão vulnerável do software nos testes de confirmação, que o TSE chamou de reteste na entrevista, e ela foi negada, com o argumento de que adulterar votos, desviar votos entre candidatos, é uma consequência lógica e natural de se adulterar o software, portanto não era preciso mostrar que isso era possível na versão vulnerável do software. A gente tem um documento com essa afirmação, que vai estar disponível a partir da carta aberta, as pessoas podem ler e observar esse entendimento. Então a gente na época tinha ficado tranquilo, falando, não, o TSE entendeu exatamente a gravidade das vulnerabilidades que foram encontradas. Se você permite adulterar software, você permite o fraudador fazer o que quiser com a urna. Então, novamente, me pega de surpresa eles irem para a entrevista e falarem que ninguém conseguiu quebrar a segurança do equipamento. E aí o que eles disseram? Você relatou isso. Mesmo você não tendo completado esse último ataque, você relatou o problema inicial, né, que é grave. E qual é a resposta deles para isso? Que eles fizeram uma série de contramedidas para corrigir os problemas que foram encontrados, né? A ideia dos testes é essa mesmo. Nesse ponto a gente obviamente concorda. O objetivo é encontrar vulnerabilidades, mas o que tem um pano de fundo aí que não fica evidente é um sistema que é usado por 140 milhões de pessoas há mais de 2 décadas, certo? Que é propagandeado no país como se fosse um exemplo para o mundo, estado da arte, tecnologia eleitoral mais avançada do planeta, e falha miseravelmente em autenticar seus próprios arquivos, assim. E ao se demonstrar isso, a informação internamente é reconhecida. Nas conversas com a equipe técnica ficou evidente que eles sabiam a gravidade da coisa, eles agradeceram várias vezes falando, muito obrigado por vocês terem vindo. A gente aprendeu muito, especialmente com esse teste, porque a gente observou vocês trabalhando e tal, mas na hora, né, de reportar publicamente, tem essa distorção completa dos fatos, ignorando aí outras vulnerabilidades que a gente não teve a chance de inspecionar, de descobrir, até por nem saber que tem módulos inteiros e subsistemas inteiros lá no software da urna e outras coisas que sequer podem ser testadas, como a identificação biométrica, né, que está em 10 anos de produção e nunca pôde ser testado nos testes. Assim. Então, é importante encarar toda a propaganda institucional que o TSE faz nessas oportunidades, sempre transforma entrevistas e qualquer oportunidade em uma propaganda, é importante encarar com desconfiança, assim como é importante as pessoas encararem com desconfiança o que eu estou falando agora também. Leiam os documentos e tirem suas próprias conclusões. Qual seria a solução para a gente ter um voto eletrônico confiável que não é esse que eles estão demonstrando para a gente? É isso? Eu diria que são várias soluções que compõem um incremento de segurança razoável. Assim. Então, eles sempre argumentam que o voto impresso é exatamente retornar para as cédulas em papel para levantar esse espantalho que é muito fácil de derrubar, né? Porque todo mundo tem essa memória cristalizada do tio lá que está contando os votos, botar no bolso, jogar fora. Então, todo mundo tem isso como um registro até vivo, assim, marcado na história. Então, tem uma série de coisas. A principal que eu entendo é o sistema precisa produzir para o eleitor que está votando uma prova de que ele se comporta de maneira honesta. Até porque essa é a única forma factível encontrada pelos pesquisadores do mundo todo de impedir que os desenvolvedores do sistema o programem para ele se comportar de maneira desonesta. As pessoas entendem que é algo de ficção científica, né? Tipo Matrix, que você tem que entrar lá e tem que ser o mago dos bits e trocar milhões de linhas de código para poder o sistema nos comportar de maneira honesta mais. Na verdade, uma linha no lugar certo causa um estrago gigantesco. Para dar apenas um exemplo, um dos arquivos que a gente conseguiu adulterar para injetar no nosso programa, ele tinha uma assinatura digital que foi invalidada, porque a gente alterou o arquivo para que ele tivesse outro conteúdo, então isso valida a assinatura digital, mas o código do TSE não estava verificando, né, observando que essa assinatura era inválida por causa de 1 byte, um simples caractere. Então o resultado lá entre ser nulo, ser diferente de nulo, esse teste estava incorreto. Com uma letra a mais, se tira uma letra lá de uma rotina crítica como essa, de repente nenhuma assinatura digital mais é verificada. Então esse é o tipo de manipulação que um atacante interno consegue fazer
fazer, apagar uma letra em algum lugar e efetivar essa alteração com um monte de outras para ninguém perceber, ou ainda, na hora de compilar o software, depois que já foi travado lá e já foi congelado para usar nas eleições, você tira uma letra num arquivo em um lugar e compila e manda para todas as urnas essa versão alterada. Isso já causaria um estrago gigantesco, né, em tese em escala nacional. Então, proteger contra esse atacante que trabalha no TSE e tem habilidade para fazer isso de maneira sutil, com negação plausível, né, com uma justificativa boa que, não, foi apenas um erro, é muito difícil sem um registro físico do voto que o eleitor leigo, que não é especialista, possa verificar dentro da sessão eleitoral no ato de votar. Que seria aquela folha impressa que você confere e ela entra numa urna, é isso? Cujo protótipo, né, a gente já comentou, o próprio TSE apresentou, autenticado pela urna, com assinatura digital, os mesmos elementos de segurança que eles implementam em outros mecanismos, em outros componentes do sistema. Uma outra vantagem também de ter esses registros físicos é que você pode fazer agora recontagem, né? E tentativas de auditoria, nem que seja por amostragem, para ela ficar mais eficiente e mais barato. Todos os arquivos hoje que os auditores podem tentar utilizar para descobrir se houve algum tipo de distorção ou manipulação, passaram pela urna eletrônica. Então, se a urna foi programada para se comportar de maneira desonesta, não há por que imaginar ou supor que os arquivos que ela vai produzir representam fielmente o transcorrer de uma eleição. Foi exatamente esse motivo que levou os auditores, depois de 2014, quando teve aquela tentativa de auditoria, a chegar a um resultado inconclusivo. Eles não acharam evidência de fraude, mas eles não conseguiram dar um peso para essa conclusão. Eles falaram, no que a gente observou que é muito aquém do que seria necessário, por causa dessa limitação intrínseca, né, todos os arquivos já passaram pelas urnas, não há nenhuma evidência de fraude. Há coisas, talvez não conformidades e coisas diferentes do que você espera, mas nenhuma evidência de fraude. Assim. Então o relatório deles é muito claro em falar que é inconclusivo, mas o TSE sempre faz propaganda dizendo que concluíram que não houve fraude, que é outra distorção frequente no discurso. Outra coisa, outra medida também que seria desejável é o TSE publicar o código-fonte do sistema, que não resolve o problema todo, porque não tem como você verificar se o código-fonte que foi disponibilizado na internet, por exemplo, corresponde ao software que está instalado na sua urna, na sua frente na hora de votar, mas ajuda a coletivamente, né, encontrar esses problemas de segurança aí que são, cara, de livro-texto, eu tenho que ser honesto, assim, são questões clássicas, não tem nada na fronteira do conhecimento humano aí, botar uma chave criptográfica no código-fonte é coisa que os livros ensinam a não fazer, assim, e que persistem no sistema. Mas isso não abre também a possibilidade de você justamente publicar isso e ter mais possibilidade de ser explorado de forma maliciosa? Existe essa possibilidade, mas o que se espera quando se publica código-fonte é que você tenha mais olhos bem intencionados do que mal intencionados. É claro que a versão atual do código-fonte, a versão que a gente observou nos testes do código-fonte, nunca poderia ser publicada integralmente, porque ela tinha segredos injetados diretamente no código-fonte, que, né, nas mãos de um partido político malicioso, podem causar um enorme estrago. Então, mais uma versão do código que tenha sido tratada, né, para resolver esses problemas principais de arquitetura, poderia ser colocada, ser disponibilizada para que outros problemas de segurança pudessem ser encontrados, e pela sociedade que está pagando essa brincadeira toda há mais de 20 anos e não tem a chance nem de observar qual a qualidade do código que é escrito. E se alguém vai lá, observa e reporta, ainda sofre, né, hostilidades da autoridade eleitoral ou simplesmente distorções arbitrárias de discurso, dizendo que não, são pequenas brechas, não causaram impacto nenhum, ninguém quebrou a segurança do sistema. E aí que me dá uma pergunta final, por que você acha que o TSE defende veementemente o modelo deles, sendo que você tem outros modelos mais avançados sendo usados em outros lugares do mundo que poderiam ser implementados aqui? Por que você acha que eles defendem esse modelo antigo? Acho que é outra combinação de fatores. Eles, de fato, têm uma paranoia de se proteger dos partidos, porque eles entendem que os partidos são muito poderosos, certo? As campanhas eleitorais movimentam bilhões, aí o fundo partidário também esse dinheiro, a gente sabe da Lava Jato e das outras investigações, esse é o dinheiro oficial, né? Ainda tem um volume gigantesco de dinheiro extraoficial que pode ser usado para investidas contra o sistema, assim como esse dinheiro é usado para comprar voto, para investidas contra a democracia e contra o sistema eleitoral como um todo, não só o de votação, né, mas todo o sistema político partidário. Então eles têm uma paranoia em relação aos partidos, que eu acho que é razoável, mas ao lidar da paranoia dos partidos, eles terminam perdendo, né, ou não cumprindo o seu principal papel perante a sociedade, no meu entender, que é agir de maneira transparente para que a sociedade possa verificar a atuação do tribunal nos seus mínimos detalhes e concluir que os resultados da eleição são justos, sem a necessidade de envolver um grupo de especialistas por meses tentando decifrar nos bits se há algum indício forte de comportamento malicioso ou não. Eu entendo que precisa haver uma mudança cultural aí. Também tem a questão de repetir o mesmo discurso por 20 e poucos anos e de repente dar o braço a torcer para mudar de ideia. Isso não é fácil, especialmente para autoridades no Brasil, né, que não são as mais democráticas e mais
mais compreensivas com críticas que a gente encontra no planeta, né? Então, para o judiciário brasileiro reconhecer que não, realmente a urna da forma como estava foi muito importante até para substituir eleições baseadas em cédulas eleitorais muito mal organizadas, então ela foi útil por um bom tempo, mas já passou o tempo dela ser aprimorada para ter garantias de segurança melhor, aproveitando a experiência de outros países. O único país que insiste nessa ideia de ter um sistema puramente eletrônico de votação, sem a possibilidade, né, de auditoria pelo eleitor, de um registro físico para recontagem e conferência em escala nacional, é o Brasil. Todos os outros países já migraram ou vêm migrando progressivamente para modelos mais transparentes. Então, eu entendo que os problemas de implantação do voto impresso são desafios de engenharia, que não são triviais, não é fácil implementar o voto impresso, especialmente mantendo a urna como está. Você sempre pode pensar em trocar tudo, certo? Mas na situação econômica do país não é factível trocar tudo. Então, o voto impresso é a alternativa mais barata para tornar o sistema atual transparente. Ele oferece desafios de engenharia. Eu gostaria, sinceramente, que o TSE adotasse uma abordagem de tentar resolver esses desafios de engenharia em colaboração com a comunidade técnico-científica, em colaboração com o Congresso para ter orçamento e as coisas caminhassem, assim. Mas, infelizmente, essa não é a postura do tribunal. Professor Diego Aranha, muito obrigado. Vamos gravar, né, sketches técnicos como esse, que são muito bons. Gente, não deixe de clicar no post, tem um link para carta aberta, onde tem tudo isso bem detalhado, com um monte de links dentro do próprio texto, com referências a tudo isso que o professor Diego Aranha explicou aqui, pra gente tomar, como ele falou assim, duvide de todo mundo, tome as suas próprias conclusões. As conclusões deles estão relatadas aí. Link do post pra você conferir. Valeu, obrigado, Diego, obrigado mesmo, cara. Muito obrigado a você pela